Graça e paz, povo de Deus! E aí, meus amores, como é que vocês estão? Me contem, eu espero que vocês estejam bem. E se não estão, vão ficar em nome de Jesus. Gente, o tema de hoje é aprenda a ser submisso a Deus. E esse tema é um tema forte, né? E que nos ensina muito. E eu espero que Deus venha falar com você através dessa palavra. Primeiro eu quero ler lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que nos diz assim, ó. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Agora eu quero ler Romanos, capítulo 8, versículo 6 e 7, que diz assim. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. De fato, não podem obedecer a ela. Bom, gente, se submeter é uma palavra forte, né? Ser submisso, se submeter. E às vezes, quando a gente escuta essa palavra, pode causar um pouco de medo, porque às vezes a gente pode ter uma percepção de que ser submisso é ser controlado, é ser menos do que uma pessoa, é ser tipo um boneco na mão da pessoa e a pessoa vai mandar e desmandar na gente. Quando a gente é criança, né? Quem nunca, quando era criança, imaginava, quando eu fazer meus 18 anos, eu vou sair de casa, arrumar um emprego, vou ter minha casa, vou mandar em mim, vou ser independente, meu pai e minha mãe não vão mais mandar em mim. Agora eu vou mandar em mim, eu vou viver a minha vida. Quem nunca? Quem nunca sonhou isso, gente? Quem nunca falou isso quando era criança? Eu, quando era criança, era doida pra fazer 21 anos. Não sei porquê, mas pra mim, 21 anos era a idade linda. Vai entendendo a cabeça da criança. E todo mundo sonha em chegar nos 18. Todo mundo sonha em ter a sua independência. E aí, o que acontece? Quando a gente conhece Jesus, o que a gente aprende? Que a gente vai ter que ser o quê? Submisso. Opa! Bate diretamente naquele desejo, naquela ânsia de quando a gente era criança. De que a gente quer independência e mandar e desmandar e fazer o que a gente quiser na nossa vida. E a gente aprende que caminhar com Jesus, caminhar com Deus, é abrir mão das nossas vontades para viver a vontade de Deus, né? A gente aprende que agora não vai ser o que eu quero, agora vai ser o que Deus quer. Só que a palavra de Deus, ela nos diz o quê? Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, nada que você queira, nada que eu queira para minha vida, vai ser melhor do que o que Deus quer. Ponto final. Contra a palavra de Deus, não há argumentos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A sua nunca vai ser melhor. Nunca. A minha nunca vai ser melhor. Ponto final. É isso. Não tem argumentos. Só que eu não quero destacar para vocês hoje o lado ruim da submissão, né, de ser submisso, mas sim o lado bom, né? Quando a gente olha com um olhar muito humanizado, muito humano, a gente olha muitas das vezes com um olhar ruim de que, ai, que saco, vou ter que abrir mão daquilo que eu tanto sonhei, daquilo que eu quero, daquilo que eu planejo, ai. E aí a gente fica igual aquelas crianças mimadas, reclamando, sabe, que queria porque queria aquilo ali, mas o pai tá falando que não porque não é bom. Exatamente isso. Muitas das vezes a gente age como as crianças mimadas que quer algo, os pais estão falando que não, porque os pais sabem que não é bom para a criança. Os pais, se tiver algum pai e mãe aí, vai me entender mais ainda. Tá falando ali pro filho não, porque aquilo ali não é bom. Mas o filho tá ali, eu quero. E a criança tá lá esperneando, eu quero. Muitas das vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus está falando, não vai para esse caminho, não entra nesse namoro, não toma essa decisão, não vai para esse lado, vai para a direita, não vai para a esquerda. Foca em mim, não foca nos problemas. E tá a gente batendo o pé de que não, quero ir para a esquerda, não, eu quero entrar nesse relacionamento que o Senhor falou que não, eu quero ir lá e tomar o controle e fazer o que eu quiser.
quantas e quantas vezes a gente não é submissa ao Senhor, né? Só que hoje eu quero te mostrar que ser submisso é algo muito bom. Ser submisso ao Senhor é maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Você vai achar que não é, mas é. Principalmente porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E aí, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, para ser submissa a Deus, você não está perdendo, você está ganhando. Porque você tem que entender que 99%, 100% das coisas que você quer, muitas das vezes são coisas carnais, são coisas que vai te matar espiritualmente. Não são coisas que vão te produzir vida, né? Não são coisas que vão te aproximar de Deus, mas são coisas que vão te afastar. E as coisas do mundo, as coisas carnais, são coisas justamente que afastam a gente do nosso Criador, do nosso Senhor. E é justamente nesse momento, quando a gente se inclina muito para as coisas do mundo, é que a gente começa a se afastar de Deus e a gente deixa de ser submissa à vontade de Deus. E você tem que entender que quando você diz não para você e sim para Deus, você não está perdendo, você está ganhando. Então você tem que entender que a sua natureza humana, ela vai puxar você para o lado da fofoca, ela vai te puxar para o julgamento, ela vai te puxar para a imoralidade sexual, ela vai te puxar para falar mal do outro, para amaldiçoar o outro com a sua boca, com as suas mãos. Ela vai te puxar para aquilo que é completamente ruim, completamente que te afasta de Deus. Então, por isso que é tão necessário a gente abrir mão da nossa vontade, da gente negar a si mesmo, para a gente fazer a vontade de Deus, né? Então, que você possa aprender a ser submissa a Deus, que você possa aprender que quando você está dizendo não para si e sim para Deus, você não está perdendo, mas você está ganhando. Então, você tem que entender que através disso você está se livrando de muitas coisas, você está sendo protegido pelo Senhor, amém? Então, a gente chega no segundo tópico, que quando você diz não para você e sim para Deus, você não está perdendo, você está ganhando. E o que acontece quando eu digo para vocês, mas como assim eu tô ganhando, Thaís, se eu não tô fazendo aquilo que eu quero muito, para fazer o que Deus quer? Você vai ganhar livramento, você vai ganhar proteção, você vai aprender a ser cada vez mais obediente ao Senhor. E outra coisa, o diabo, ele coloca isso, tenta colocar na nossa mente, que ser submissa a Deus, ser obediente, é algo ruim, sabe? Que é algo que a gente não vai mais mandar em si mesmo, que a gente vai ser uma marionete na mão de Deus. Mas não é isso, não é isso, porque Deus, ele respeita você. Se você não quiser ser submisso a ele, ele vai respeitar. Mesmo que isso te afaste dele, ele vai respeitar você. O diabo não. O diabo, se você tentar sair do mundo para servir a Deus, ele vai fazer de tudo para fazer você cair. Ele vai fazer de tudo para você se afastar de Deus. Por isso que a palavra diz que é uma guerra. É uma guerra quando a gente passa a servir a Deus. É uma guerra entre a carne e o espírito. É uma guerra que a gente passa contra as potestades, contra, né? O diabo é diário. Por quê? Porque ele não te respeita. Ele vai te tentar, ele vai tentar tirar você da presença de Deus o tempo todo. Mas Deus não faz isso. Deus, ele deixa você viver a sua vida. Se você falar, não, Senhor, eu não quero viver com você, ele vai permitir, ainda que isso doa nele, ainda que não seja a vontade dele para você, mas ele vai permitir, ele vai te respeitar, entendeu? Então você tem que entender isso, que o diabo, ele vai tentar mentir para você de que a sua vontade é melhor do que a vontade de Deus. E como eu disse, nunca que a nossa vontade vai ser melhor, nunca, nunca, porque o que Deus quer pra gente, o que Deus sonha pra gente, o que Deus planeja é muito maior do que a gente sonha, do que a gente pede. A própria palavra diz que Deus faz infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente imagina, do que a gente ora, né? Então que você possa fazer com que essa mentira que muitas das vezes o diabo tenta colocar na nossa mente, que ela não fique na minha mente, na sua mente, porque não é verdade. Quando você
tá dizendo sim para Deus, você tá ganhando e não perdendo. Quando você aprende a ser submisso e começa a ser submisso ao Senhor, começa a ser obediente à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, você vive o sobrenatural. Quando você aprende a ser submisso, você vive o sobrenatural. Você vive coisas que antes você não vivia. Isso eu posso te dizer com a mais certeza da minha vida, porque é algo que eu estou vivendo e vivo em todos esses anos que eu sirvo o Senhor. Quanto mais eu obedeço, quanto eu mais me coloco à disposição de Deus, à submissão de Deus, mais eu vivo coisas extraordinárias, mais eu vivo milagres, mais eu vivo bênçãos, mais eu vivo a presença de Deus na minha vida, mais eu vivo a palavra dele na minha vida, o desejo dele na minha vida. E aí eu quero te fazer algumas perguntas. Já se imaginou você ser tocado pelos anjos do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor? Você já se imaginou você vivendo milagres que muitas das vezes a medicina diz que não é possível? Você já se imaginou um lar que transmite paz, que não tem contendas, que não tem brigas, bebedeiras, coisas ruins? Você já se imaginou ter uma vida financeira estável? Você já se imaginou viver milagres de que muitos dizem que você não pode viver, mas você vivê-los? Você já se imaginou um dia Jesus na sua frente dizendo: vem, que chegou a hora? Tudo que você passou, toda a sua obediência valeu a pena. Você já se imaginou ao lado do Pai? Gente, só é possível viver o extraordinário de Deus, só é possível experimentar a presença do Senhor na nossa vida quando a gente se torna submissos ao Senhor. Não, nunca vai ser algo ruim ser submisso a Deus, à vontade de Deus, mas sempre vai ser algo extraordinário. Eu falo porque eu vivo isso diariamente. Eu estou fazendo uma segunda faculdade, depois eu vou testemunhar isso daqui para vocês. Eu estou na minha segunda faculdade. Na minha primeira faculdade eu não paguei, porque Deus falou para mim: filha, não te preocupes. Na primeira semana, quando eu fiz a minha matrícula, eu falei para minha mãe: mãe, e agora? Como é que a gente vai pagar? Porque eu entrei pela fé. Mesmo que era bolsa, o valor ia subindo das mensalidades. E eu falei pra minha mãe: o que a gente vai fazer? A minha mãe falou: filha, Deus vai prover. E na mesma semana Deus falou: filha, não te preocupes, porque eu vou levantar alguém para te ajudar. E Deus fez assim durante 5 anos. Foram muitas lutas, mas Deus me honrou e me deu a faculdade de psicologia. E hoje eu sou uma psicóloga. E agora Deus me honrou me dando a faculdade de teologia. E eu iniciei esse ano a faculdade de teologia. Então, quando você é submisso, quando você diz sim para Deus, você vive coisas extraordinárias. Financeiramente, eu nunca teria como fazer uma faculdade de 5 anos. Então, assim, e outras coisas extraordinárias. Quem já viu o meu vídeo no YouTube, do meu testemunho, do acidente, né? Eu morri e ressuscitei, né? A medicina falava que eu tinha minutos de vida e eu fiquei horas esperando para ser socorrida para fazer uma cirurgia. A médica falou que eu teria minutos de vida, eu tive horas de vida, porque não era para eu morrer naquele acidente, tanto é que Deus me ressuscitou. Então eu vivi coisas extraordinárias, mas por quê? Por que eu vivi? Por que eu continuo vivendo coisas extraordinárias? Porque eu sou submissa à vontade de Deus. Eu sou completamente submissa. E eu vou dizer para vocês, como testemunho, não é fácil. Quem falar que é fácil, não é, porque muitas das vezes Deus vai pedir para você coisas que você acha que você não consegue fazer, ou que você não consegue abrir mão, mas você consegue, com a ajuda do Espírito Santo você consegue. Então, assim, eu abri mão de muitas coisas na minha vida, porque Deus me mandou. E hoje eu agradeço ao Senhor, porque hoje eu entendo, né? E muitas coisas eu vivo hoje porque eu aprendi a obedecer ao Senhor.
Eu aprendi a dizer não para mim, eu aprendi a negar a mim mesma, aos meus desejos, para viver a vontade do Senhor. Então entenda que quando você diz sim para Deus, você nunca vai perder, mas você vai ganhar. Você vai ganhar conversão dos seus familiares, você vai ganhar milagres na tua casa, você vai ganhar coisas extraordinárias, você vai ganhar principalmente a presença dele em todos os momentos da sua vida, você vai ganhar sentir a presença dele. Gente, que coisa gloriosa sentir a presença de Deus. A gente tá orando e a gente sentir umas coisas espirituais assim diferentes, cada um sente de uma forma, então assim é extraordinariamente bom, é extraordinariamente maravilhoso. Então eu estou aqui te encorajando, se Deus te mandar fazer algo, faça, seja obediente aos mandamentos do Senhor, à palavra do Senhor, seja obediente a tudo que Ele colocar diante de você para você fazer, porque não há ninguém na face da terra que te ama mais do que o Senhor. Não há ninguém que esteja mais interessado no seu cuidado, no seu bem-estar como o Senhor está. Não há nada, nem ninguém que possa ter o controle das coisas como Deus pode. A gente não tem controle de nada, a gente tem uma percepção muitas das vezes errada que a gente tem o controle de muitas coisas, mas a gente não tem controle de nada. A gente sai para trabalhar e a gente nem sabe se a gente vai voltar. A gente nem sabe se a gente pode sofrer um acidente, tudo mais. A gente não sabe. A gente sabe que a gente acha que a gente sabe que amanhã a gente vai estar vivo, mas a gente pode não estar. Então nada está no controle das nossas mãos. É somente nas mãos do Senhor. Então que você possa ser submisso. Deixa o Senhor cumprir na sua vida a vontade dele. Faça a vontade dele, porque é só assim, é só sendo submisso, obediente ao Senhor, que você vai viver coisas extraordinárias. É só assim que a sua família poderá se converter ao Senhor, né? É só assim que você poderá ter milagres para contar. Não ficar ouvindo o milagre dos outros, que as outras pessoas estão vivendo, mas viver os milagres e também contar dos milagres do Senhor. Amém? Então, hoje, você tem a responsabilidade de se decidir se você quer ou não ser submisso ao Senhor. Deus não vai te colocar contra a parede e falar, me obedeça, seja submisso. Igual o pai e mãe que coloca o filho de castigo até que ele obedeça. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai deixar que você faça a escolha. E hoje é o dia de você fazer a escolha. Se você quer ou não ser submisso ao Senhor. Se você quer ou não viver os milagres. Então, você precisa decidir se você quer viver o extraordinário de Deus. Se você quer caminhar com Deus, você precisa ser obediente, ser submisso ao Senhor. Hoje é o dia de você decidir. Amém? E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que Deus tenha falado com vocês. E eu espero que Deus possa abençoar vocês através dessa palavra, que primeiro veio de encontro a mim e depois a vocês. Amém? Deus abençoe. Um grande beijo. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aí, por favor, porque assim ajuda a alcançar outras pessoas. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!